Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. De ter este compromisso contigo, Senhor. De estar toda manhã aqui, juntamente com os meus irmãos, ó Pai. Online. Cada um no seu país. Mas estamos aqui, Senhor, porque nós cremos no Senhor. Cremos no seu sacrifício por nós, Pai. E hoje é um dia especial, Senhor, em que toda a nação cristã reconhece o seu sacrifício, Pai. Reconhece que o Senhor morreu por nós, deu sua vida por amor de nós. Sofreu na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor se faz presente no nosso meio, Pai. E nós cremos na tua ressurreição. Queremos que um dia, Senhor, o Senhor irá voltar para nos buscar, para levar consigo, para viver uma nova vida. Aliás, nós já estamos vivendo a eternidade, Senhor, juntamente contigo, Pai. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa os nossos momentos aqui na terra, Senhor. Livra-nos, ó Deus. Continua nos livrando de todo mal, de toda a fúria de Satanás, Senhor. De tudo aquilo que não vem do Senhor. Abençoa o Fábio, a dona Lucinha, que se faz presente nessa manhã, Pai. E todos aqueles que, por um motivo ou por outro, não estão aqui. E aqueles que ainda irão entrar, Senhor. Sê conosco, Pai. Revela-nos através da Tua palavra aquilo que está oculto aos nossos entendimentos, Senhor. É o que eu te peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão. Dona Lucinha, está com oportunidade. A senhora lê muito bem. Por favor. Do 1 até, seu Mário, até o 13. Até o 13, pronto, a transfiguração, né? 9. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provaram a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Aleluia. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Glória a Deus. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, como sempre, né, tomando a frente, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem e os cobriu com a sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Amém, Senhor, que a gente possa ouvi-lo. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito
e será aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém. Aleluia, glória a Deus. Transfiguração, dona Licinha. Transfiguração. Eu, eu posso dizer o que é essa transfiguração. Eu não vi pessoas, eu não vi pessoas, mas eu vi as coisas, porque quando eu falei para vocês que eu fui orar no monte, não foi uma nem duas vezes, e o monte, de repente, quando abrimos os olhos, em determinado momento, lá depois das 2:30, 3 horas da madrugada, que abrimos os olhos, que olhamos em volta de nós, havia um brilho como luz de neon, sabe? Uma coisa assim que inexplicável. Nós pegávamos as folhas, os toquinhos, pedacinho de pau, assim, os gravetos, e eles estavam todos iluminados, como se fossem lâmpadas. Uma coisa assim que eu fiquei impressionadíssimo mesmo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um tem essa. Deus nos agracia com essa virtude. Depende do estado de espírito da pessoa. Também já fui lá no monte, orar com outras pessoas que foram só para ver isso e não conseguiram ver. Não aconteceu. A gente não sabe por quê. Mas eu digo que eu já presenciei por várias vezes. Então posso imaginar como foi essa transfiguração. E Pedro, Tiago e João viu, né, que ele fala aqui, ó, Jesus transfigurou-se diante deles. Não foi eles que transfiguraram, mas foi Jesus que transfigurou diante deles. E eles, seus vestidos, tornaram-se resplandecentes em extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Naquele tempo não tinha luz, né, de neon, né? Então eles viram assim como se fosse branco como a neve. E eles falam que resplandecente em extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E eles viram também, né? Eu não sei, né? Eles disseram, e apareceu-lhe Elias com Moisés, olha só. Então não foi só Elias, foi Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia que dizia que estavam assombrados. Eu me pergunto, por que fazer três cabanas? Hum. Eles não sabiam o que diziam, né?
E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Então aquilo ali foi uma visão que Deus deu para eles, né? Uma visão, uma certeza para que eles ouvissem a Jesus, declarando realmente que era Jesus. Esse é meu filho, este é meu filho amado. A ele ouve. Nós não vimos isso na Lucinha, mas nós cremos, né? Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós somos bem-aventurados por isso. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados que não viram e creram. E ali, e incrível que eu posso dizer isso para vocês, que eu presenciei essas coisas no monte, e aqui eles estavam no monte, e é no monte que essas coisas acontecem. Toda pessoa, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em muitos lugares as pessoas vão orar no monte. Eu tenho um amigo meu aqui, o evangelista Manuel, que ele faz as campanhas dele particular, ele vai orar no monte. Todo dia ele vai sozinho orar no monte. Seu Manuel. Não sei quanto tempo ele fica lá, mas eu sei que ele vai. Os propósitos dele, né? Eu acho, e eu nunca mais, eu tenho um monte aqui perto de casa, é uma mata bem fechada mesmo. Nunca mais eu fui lá. Há anos que eu não fui, viu? Preciso voltar aí lá. E aqui fala no versículo 6, 7, desceu uma nuvem que cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Aí ele ouve, e tendo olhado e dado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o filho dos homens, até que o filho do homem ressuscitasse dos mortos. E eles estiveram, e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, né? O que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos. Para Tiago, Pedro e João, foi um mistério, porque até então não se ouvia falar de alguém ressuscitar dos mortos. E eles não tinham visto aquela visão ainda, eles não tinham aquilo. Eles entraram em parafuso aqui, né? E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eles perguntaram para Jesus fizeram essa pergunta a Jesus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará.
E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Eu vou procurar essa palavra, aviltado, no dicionário aqui, porque eu nunca me dei conta dessa palavra aqui. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém? Eu deixo a oportunidade aí para a Dona Lucinha falar alguma coisa, o Márcio, o Fábio. Bom, é, é algo assim inédito, né? A transformação de Jesus ali na frente de 3 discípulos dele, né? Já começa por aí. Ele não levou os 12. Ele chamou 3 da confiança dele, né? Já nos dá um ensinamento de quem a gente deve chamar para andar conosco nos maiores e mais importantes eventos da nossa vida. A gente tem que ter as pessoas de confiança para andar conosco. Devemos amar a todos, sim, porque Jesus disse: amai até e orar pelos inimigos da gente. Aí você diz assim, a gente diz assim, quem é o nosso inimigo? Eu não tenho nenhuma intrigada, eu não tenho nenhuma desavença com ninguém, mas nós temos inimigos ocultos. Nós temos inimigos que muitas vezes, por exemplo, vou comprar uma casa e chamo alguém para ver a minha casa, ver o que tem dentro, e a pessoa faz de conta que está vibrando com a minha felicidade, quando no fundo está com inveja. Então, a gente tem que ter Sim, muito cuidado com quem a gente chama para andar conosco, né? Não, sa verdade. não sair espalhando os nossos maiores e melhores acontecimentos para todo mundo. Não colocar a boca no trombone daquilo que a gente ainda espera ou daquilo que a gente vê e que é só para compartilhar com pessoas da confiança. Por que Jesus não levou os outros? Porque na certa ele sabia que os outros não segurariam o segredo, como Pedro, João e Tiago. Começa por aí, né? Escolhendo os 3 da confiança dele, como também lá no Monte das Oliveiras, na hora da angústia, ele chamou eles 3, a despeito de eles terem dormido lá. Aqui não, eles não dormiram. Eu fico imaginando eles vendo a glória de Jesus ali, sem saber, porque eles não estavam ainda munidos do Espírito Santo, porque Jesus não havia subido aos céus e só o Espírito Santo vinha quando ele fosse, né? Mas Jesus deu esse regozijo para eles, de presenciar a glória celestial dele. Ali era Deus em forma de corpo humano, era Deus na forma humana. Ali mas toda a glória estava ali. Foi permitido a esses 3 da confiança de Jesus verem a transfiguração. Aqui no verso 1, quando ele diz: diziam-lhe também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns, que eram exatamente os 3, não provaram a morte sem que vejam chegado o reino de Deus. Realmente, o reino de Deus começou a ser manifesto aqueles 3 ali naquela hora, no Monte da Transfiguração, né? E porque, assim, tem alguns estágios, né, do reino de Deus, assim, da presença latente mesmo, da presença latente. Começa com a transfiguração, Jesus mostrando a glória celestial para eles 3, né? Outra coisa é a ressurreição de Cristo, que foi presenciada por muitos. Depois vem o Pentecostes, destruição de Jerusalém. Então, são amostras do reino de Deus, são demonstrações latentes, plausíveis do reino de Deus, assim, a olhos vistos mesmo. E a transfiguração, que eu entendo, né? A transfiguração aqui, ela é a alegria, é um momento de regozijo, é um momento que
nos traz assim a alegria do futuro desenrolar do reino de Deus, né? Do reino de Deus que passou por vários estágios e o maior deles vai ser qual? A volta de Jesus, que nós vamos presenciar. Mas aqueles 3 presenciaram o reino de Deus antes que provassem a morte, como diz aqui no verso 1, não é? Então, e o verso 2, o que diz o verso 2? E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os levou a sós, em particular, um alto monte e transfigurou-se diante deles. Jerusalém é cheio de montes, né? É monte por tudo que é lado. É Monte das Oliveiras, é Monte Hermon, é Monte Sião, é monte disso, monte daquilo. Então, assim, Jesus, quando subia, era para orar, se dizia que ele ia para os montes, e aí se adotou essa cultura de subir aos montes para orar, né? Então, muita gente gosta de orar nos montes, né? Aí aqui eu digo para a Selmari assim, eu assim, de subir ao monte, o meu monte foi bem plano uma vez, aqui no meu quarto. Meu monte aqui no meu quarto, eu estava com uma crise de enxaqueca, o povo sabe, vocês já estão sabendo, e eu precisava, acho que eu até já falei isso, entregar um trabalho à tarde que eu não podia passar para outras pessoas porque era sigiloso. E eu amanheci com a crise de enxaqueca braba, e eu disse, Senhor, e meus filhos já tinham saído para o colégio, vala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Eu não posso delegar isso para ninguém e nem e doente desse jeito. E de repente um clarão assim, pá, no quarto, no meu monte plano, que era o meu quarto, entre 4 paredes. Então, assim, um clarão enorme, eu sentei na cama de uma vez, que é isso, Senhor? E ali minha dor de cabeça passou. Então, assim, a gente vê a transfiguração não de uma forma literal, de Jesus ali, não, que na verdade ele está à direita do Pai, né? Como se diz, ele está no nosso coração, porque quem está aqui na terra é o Espírito Santo em nós, mas Jesus, a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, né? E vai voltar, mas agora ele está lá. Então, assim, aqui a glória são manifestações da teofania, né? De Deus, né? Nas nossas vidas. Então, assim, os meus montes, na verdade, que eu tenho presenciado e visto, é sempre em terra plana, sempre em terra plana. E eu digo assim sempre, eu digo para mim mesma, para mim, o meu maior monte é, é no meu quarto, é no secreto. Porque quando a gente queima no secreto, é que aparece em público. Aparece a glória de Deus fala conosco, a glória de Deus. Agora, é louvável, é louvável. Tem um pastor, não sei se o Mário conhece, já ouviu falar, José Rodrigues, ele já tem mais de 80 anos, é daquela Missão Cristã Mundial, lá lá de Goiás. Então, ele tem essa prática. E até hoje, com mais de 80 anos, de subir ao monte, e cada vez, seu Mário, que ele sobe ao monte, já tem vários altares de pedra lá. Isso é uma prática dele. Cada vez que ele sobe, ele coloca uma pedra. Ele vai colocando uma pedra, ele diz que já tem. Eu não vi, a minha filha foi e presenciou isso. Vários altares de pedra lá, que ele tem essa prática, né? Então, é isso. Então, assim, Jesus se mostrou ali da forma como ele era, Deus, mas ele como humano. Então, assim, aí eles 3, Senhor, vamos fazer 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, para Moisés. E aí Moisés desce, também junto com Elias, né? Acredita-se que no Apocalipse fala, né, que vão voltar 2 testemunhas na época da grande tribulação. Acredita-se que serão Moisés e Elias, né? E eu acredito muito nisso. E por que Moisés? Por que Moisés? O corpo de Moisés nunca foi encontrado, né? O corpo de Moisés nunca foi encontrado. O inimigo pelejou para pegar este corpo de Moisés, mas nunca foi achado. No meu parco entendimento. No meu parco entendimento, seu Mário, Moisés foi trasladado também. E aí desceu, em forma corpórea, junto com Elias. Mas isso é um Sim. entendimento, não está claro na Bíblia, não está claro, gente, não está claro. Que Moisés foi trasladado, só diz que o corpo dele nunca foi encontrado. Ele morreu, Verdade. sem entrar na Terra Prometida, então é isso.
E aí, o que traz para nós a transfiguração? Qual é o suprassumo da transfiguração aqui? Era só mostrar a glória de Deus? Serviu também como um alento de Jesus, para o próprio Jesus. Porque ali, quando o Pai diz, esse é meu filho amado, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ali é um alento para Jesus, Jesus homem. Ali, Jesus Sim, homem, Deus estava garantindo, olhe, Pedro, João e Tiago, esse é meu filho, dê ouvido a ele, esse é o meu filho. Então, ali serviu de um alento, de um consolo, de um conforto para Jesus diante da sua iminente morte de cruz, né? E foi um comunicado aos discípulos que Jesus tinha que morrer, tinha que sofrer, e é por isso que ele disse, não digam para ninguém o que vocês viram aqui, até que eu ressuscite. Ou seja, depois que eu ressuscitar, espalhe para o mundo inteiro. sim, Espalhe para o mundo inteiro é o que nós estamos fazendo agora, espalhando, é divulgando. verdade. Começou lá na igreja primitiva, né, com Pedro, Paulo e tudo, e estamos aqui agora. 2025 anos, quase 2025 anos, menos 33, que foi a idade de morte, né? Então, assim, e é a confirmação do próprio Deus, que Jesus verdadeiramente é o seu filho. Vou dar agora, era o que eu tinha falado sobre a transfiguração. É, a senhora falou também em transladação, né, que o corpo de Moisés realmente não foi achado. A gente sabe disso, que ele morreu, mas não acharam. O inimigo, ele cobrou de Deus, né? Isso, a Bíblia relata isso. E sobre a transladação, dona Lucinha, Filipe também foi transladado. Filipe foi o único que transladou para ir e foi transladado de volta. Ele foi ensinar, explicar o que o eunuco lia a respeito de Jesus e não compreendia. Ele foi transladado, ensinou, confirmou e batizou o eunuco. E depois foi transladado de volta. Isso a gente não comentou aquele dia, né? Sobre a transladação, mas É, devemos lembrar que houve essa transladação múltipla, que ele não é, só foi, como uhum, voltou. seu É Mário, uma coisa interessante, né? eu passei no privado do James exatamente esse texto, que houve, assim, na Bíblia, 3 transladações exatamente dessa forma, né? 2 foi Enoque e Elias, né? E a do Sim, Filipe, o eunuco estava lendo o livro de Isaías, né? Ele ia lendo o livro de Isaías quando, de repente, pá, Filipe chega. Aí explica, você entende o que você está lendo e tudo mais. E ali ele conversou e tudo mais, e batizou o eunuco. Então eu passei esse texto exatamente naquele dia que eu dei o exemplo para vocês, que o meu espírito foi lá para dar um livramento a uma pessoa. Isso é algo divino. E eu posso até passar o texto que eu passei para o James lá no Caminho da Fé, né? Que aí é, vocês veem, né? Pois é, era só isso. pois é. Então, eu também já tive essa experiência em sonho, né? Que eu fiquei pensando comigo, será que eu não fui transladado? Que eu fui lá no Japão levar uma palavra para uma pessoa em sonho? Estou aqui, mas foi um sonho assim tão, tão real que eu fiquei impressionado o dia inteiro, sabe? Falei, meu Deus do céu, que coisa é essa, né? Eu fui lá no Japão é, evangelizar uma pessoa e, e voltei. Eu pensei comigo, será que eu não fui transladado, né? E- porque são coisas que acontecem na vida da gente, né, dona Lucinha? Que chama muita atenção, né? Eu já tive vários Mas sonhos. eu conversando esses dias aqui com os amigos, eu falei, olha, a Bíblia fala que um dia, né, a gente não sabe quando, se Jesus não voltar antes, mas do jeito que está a ciência, né? Que olha, eu estou aqui em São Paulo,
A senhora está no Ceará e o Samuel está aí nos Estados Unidos. E nós estamos aqui, ó, um vendo o outro, falando, conversando, em tempo É, normal. é, é o... Ai, eu esqueci o que eu ia dizer. Esqueci o... Do jeito que está a ciência, de repente a gente pode, né, estar conversando pessoalmente, numa época, né? Quem sabe? Sabe Deus, né? A ciência está muito avançada, mas glória a Deus. Vamos continuar aqui, então. Quero dar uma É, oportunidade para o só Fábio. complementando, Mário, com relação a sonho, eu já tive vários, mas aí eu não, porque sonho às vezes a gente não sabe se é ou se é subconsciente, algo que a gente viu, está no subconsciente. Eu glorifico a Deus, eu só conto essa experiência do meu, que Deus me levou, sei lá, o meu espírito, enfim, porque foi testemunho ocular, né? Ela foi um caso verídico, né? Foi algo que aconteceu e que a pessoa contou depois. Então, são coisas assim que são coisas factíveis, né? Que aconteceu, realmente. Aconteceu porque a pessoa contou, né? A pessoa contou e até então eu fiquei perguntando, gente, o que é que aconteceu? Como é que acontece uma coisa dessa? Mas acontece, acontece. Fábio não falou ainda, só a gente fala demais, né, Fábio? Ah, eu aprendo muito. Gostoso ver vocês falando aí. Eu falo demais, quando eu começo, vai É, longe. Às vezes, quando eu fui dar uma palavra na igreja antes de ontem, só eu fazer uma oração e dar uma breve palavra. Aí eu anotei, Fábio, eu anotei numa cadernetinha. Eu disse, gente, eu trouxe os pontos aqui anotados para poder eu não esquecer. Se eu for pregar, vai a noite inteira e o povo não tem oportunidade de fazer mais nada. o que eu vejo desses pontos aqui, primeiro essa primeira frase que tem aqui no 9, no capítulo 9, que eu já vi pessoas falando que ela tem uma conexão com a transfiguração, né? Mas quando a gente olha o último trecho do capítulo 8, que está falando ali, né? Então, convocando a multidão juntamente aos seus discípulos, disse-lhes, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salva-a. E aí me volta, né, naquela... é morrer para poder viver, né? Morrer para poder viver. Então é... E aí quando a gente lê esse primeiro trecho do capítulo 9, né, ó, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que se encontram, aqui se encontram, alguns, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Eu vou ler a outra Bíblia que tem aqui, que ficar um pouco mais fácil de entender esse trecho aqui. No que eu quero. Eu garanto que alguns dos que estão aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte até que verem o reino de Deus. E o entendimento que eu tenho daqui é que, de modo algum, de modo nenhum, né, de modo nenhum experimentarão a morte, alguns que estão aqui. E essa morte é a morte que a gente diz ali, que é a morte da carne ali, né? A morte de realmente entender que não é sobre a gente, é sobre Cristo, né? E algumas pessoas, né, que eu acho que é a questão da incredulidade, né? Então, algumas pessoas não, né, continuarão incrédulos até que o reino de Deus, né, até verem o reino de Deus, né, vindo com poder. Então, né, muitas pessoas ainda manterão a incredulidade, né, estarão com o coração endurecidos, até que realmente possam ver, né, Cristo voltando, né, com o poder do reino de Deus. E aí, acho que é um trecho muito forte, né, que diz ali sobre a questão de realmente confirmar que, olha, a gente até viu lá em Apocalipse, né, com Salles, né, que Deus vai dando a chance, né, ele vai dando a chance, vai dando a chance, até chegar uma hora que ele fala, agora acabou, né, mas
realmente as pessoas precisam ver, né, para crer, né? Como o senhor Mário falou, né? Eles aqueles que creem sem ver, né? E aqui Cristo vem justamente trazendo, né, Pedro, Tiago e João, para que eles pudessem ter uma experiência, né, visual ali, para que eles pudessem presenciar a transfiguração ali, para que a fé deles pudesse ser cada vez mais fortalecida, né, para que pudesse quebrar realmente qualquer traço de incredulidade, né. A gente vem lendo aqui em algumas passagens onde Jesus tinha acabado de alimentar ali 4.000 pessoas. Depois eles saíram dali e logo em seguida estavam preocupados porque não tinha pão, né? Não tem pão, como é que a gente vai fazer agora, né? E aí Jesus, né? Ele, ele vem realmente passo a passo, fortalecendo a fé deles, né? Fortalecendo. E a transfiguração é mais uma forma, né? De realmente poder atacar de frente a incredulidade deles, né? Outro ponto que bom, vocês falaram coisas maravilhosas, né? E coisa linda, né? Deus falando, né? Tem dois momentos na Bíblia onde Deus fala, né? Tem aquela da mão, né? Que aparece a mão lá em Samuel, né? É isso? Daniel. Daniel, né? Daniel 7, né? Daniel 7, da mão. E aqui também, né? E este é o meu filho amado, né? A ele ouve. Mas o que eu queria comentar aqui é que onde tem a trecho de Elias aqui, falando que, ó, né, porque dizem os escribas ser necessários que Elias venha primeiro, né? Isso aqui é uma pergunta, né? Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. E aqui nos meus comentários da Bíblia fala que Elias aqui nesse caso não é Elias, né? De fato, né? Não existe reencarnação, né? Mas é um cumprimento de uma profecia que está em Malaquias falando de João Batista, né? Que João Batista preparando o caminho de Jesus aqui. Eu vou ler aqui rapidinho esse comentário só para porque eu também não tenho conhecimento aqui, ó. Elias vindo primeiro. A expectativa aqui no comentário da minha Bíblia, tá? A expectativa popular de que Elias viria preparar a era messiânica acomete os discípulos, pois aquele profeta acabara de aparecer com Moisés no evento da Transfiguração. Essa expectativa tem por base a predição final dos livros proféticos do Antigo Testamento. Ainda que João Batista não fosse pessoalmente Elias ressuscitado dentre os mortos, Jesus ensina que Elias era de fato o tipo do Antigo Testamento que prefigurava o ministério de João. Assim, a missão preparatória de João cumpria a profecia de Malaquias. Acho que eles fizeram alguma associação aqui com a pessoa de João Batista e Elias ali naquele momento ali. Não só no momento, Fábio, mas a doutrina, tem uma doutrina aí, não vou falar o nome não, mas doutrinas, não é só uma, mas várias seitas, doutrinas que acreditam que na reencarnação, as doutrinas que acreditam na reencarnação, que são, aí eu vou dizer aqui com todas as letras, que é quem mais nega o sacrifício de Jesus, que acredita que era o espírito de Elias que se encarnou em João Batista e não tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Quando se fala que João Batista veio no espírito de Elias, não é a reencarnação do espírito, é a virtude, é a preparação de João Batista para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus, né? Que diz que esse está ali, é ele, é o filho do homem. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, de desatar a correia das sandálias dele. Então, assim, aí as pessoas confundiram, como também no Antigo Testamento, onde uma médium fez subir o espírito de Samuel e não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Depois, quando a gente for para o Antigo Testamento, se houver oportunidade, a gente vai ver isso lá. E com relação a Deus falar, Deus falou várias vezes. Falou com Abraão, falou com Moisés. Lá do Antigo Testamento, eu não sei, Fábio, se você costuma ler o Antigo Testamento, não sei, mas lá era Deus purinho, purinho, purinho. Depois usando profetas e tudo mais, porque o Espírito Santo não estava ainda, né? Tanto é que aqui já no Novo, vindo aqui para o Novo Testamento, diz Maria, a Maria, mãe de Jesus, possuída pelo Espírito Santo, ou seja, ela não tinha Espírito Santo ainda. Ela foi possuída naquela hora ali, para poder entender o que o anjo queria dizer para ela, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa história, porque quando a gente diz que... Aí pronto, você espalhou essa história, foi criada doutrina há mais de 200 anos, aí lá em Paris, pelo Kardec, com as mesas rodando. Enfim, quando você for faz uma edição disso aí. Estou explicando aqui só para vocês, viu? Faça uma edição porque pode mexer com... Aí você que fica a seu critério. Mas tem muito erro nessa história toda, muito erro. Nessa história da reencarnação, é quem mais, né? A gente é salvo pela caridade. A gente tem que fazer caridade e não, a Bíblia fala que a gente não é salvo por obras. É muito claro. A gente é salvo pelo sacrifício de Jesus. O que que adiantava? Jesus veio para a terra para morrer, sofrer, só para ser besta? Eu perguntei já a uma pessoa que pratica uma dessas doutrinas. Eu digo, e para que Jesus veio para a Terra? Você acredita em Jesus? Acredito. Eu digo, e para que ele veio? Ele morreu para quê? Ele sofreu para quê? Para quê, gente? Então, são coisas aleatórias que pegam texto fora de contexto e usam como pretexto para poder criar doutrina, para poder criar seitas, para criar religiões que nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. A gente é salvo, tem que fazer caridade, tem que fazer, porque senão a gente não se salva. Não é bem assim. A gente é salvo para as obras, não por obras. A Bíblia é muito clara lá nas cartas paulinas, é muito clara. A gente é essa linha Efésios. A gente não é salvo por obras, porque senão todo mundo ia se vangloriar que eu sou bom, eu sou bonzão, eu sou bonzão, e não tem. Não há um justo, que a Bíblia diz, nós somos justificados, mas é pelo sacrifício de Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória, também é texto bíblico, está lá em Romanos. Então, sim, e as pessoas criaram essas coisas de reencarnação, disso, daquilo. Isso é um perigo, né? Eu tinha que esclarecer. Isso é engraçado porque tem pessoas realmente que seguem isso de forma racional, né? Estruturada, né? Estrutura isso na cabeça delas. E tem pessoas que seguem a manada, né? Porque, assim, é como se a gente seguisse aquilo que a gente... O nosso coração... Não, o meu coração diz que é assim, né? Assim, né? Tá bom, mas... E a senhora fez uma pergunta muito, assim, interessante, porque, assim, por que que Jesus passou por tudo isso, então, se não fosse para expiar os nossos pecados, né? Assim, não é pela expiação, porque nossa, eu a vida inteira, né, entendi que Jesus era o Salvador, que ele, né, nos salvou, né, mas eu nunca tinha entendido a lógica, assim, sabe? Demorou até fazendo os devocionais aqui, acho que e era uma pergunta que eu fazia, as pessoas tinham dificuldade até para me responder, né? Essa questão, por que que Jesus é dito como o Salvador, né? Como Salvador. E a história da expiação, né? A expiação do pecado, que começou lá em Adão e Eva, né? E foi, né, o primeiro pecado ali, e todo o processo e o porquê da expiação, porque, né, não, Deus é luz, né? Deus é perfeito, né? E a imperfeição, o pecado não pode se aproximar de Deus, né? E a quebra da amizade, né? Da humanidade, dos homens com Deus, né? E Jesus veio nos reconciliar, né? Fazer a expiação eterna. Isso é uma pergunta que, assim, eu acho que quem já está na caminhada ali, estudando, que vai começar a ter compreensão sobre isso, porque não é fácil. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, indo para uma doutrina que, né, não está alinhada, não tá, né, não tem esse entendimento,
justamente por um efeito manada, assim, sem desconhecer, né? Por desconhecimento da palavra. E Massa aí de entra no, manobra mesmo, né, Fábio? Massa de é, manobra. massa de manobra. E entra num processo como o dos fariseus, né? Porque a pessoa, às vezes, ela está caminhando nessa linha de raciocínio durante tantos anos, e aí ela não consegue falar, não, não, peraí, como assim? Eu estava errado todos esses anos? Não, não, não é possível, né? Então, assim, acaba virando uma dificuldade da pessoa realmente aceitar de que, não, olha, aquilo que a forma que eu pensava não era a forma, né, verdadeira, a forma correta, né? Eu preciso realinhar, né? Preciso mudar. Porque é como os fariseus lá que estudaram, né, todo o Antigo Testamento, sabia decor todo, né, o Torá. O vô também fazia isso, ó, o pai fazia isso, as gerações faziam isso, e de repente eles falam, não, não, agora veio Jesus, né? Então não é daquele jeito, é de outro, né? Então realmente é uma quebra de paradigma muito forte para a pessoa realmente aceitar que o que ela pensava, a forma que ela pensa, não é bem assim. E a dificuldade não é assim por imposição, sabe? Olha, estou impondo para você que é desse jeito. Não, não. Às vezes é sentar na mesa para estudar, para discutir aquele assunto. A pessoa às vezes tem dificuldade de poder conversar sobre aquele assunto, falar, não, não, é assim e acabou, não sai daqui, não quero ouvir, né? Então, e aí, às vezes, muitas vezes é por manipulação da massa, que você não falou, e é por efeito manada. Massa de manobra. Vai junto, né? Eu vou junto porque o meu melhor amigo falou, realmente no É, meu coração bate que é isso mesmo, né? Eu tenho, né, esse é o sentimento, como o nosso coração é enganoso, né? Nosso coração, seguir o coração é perigoso, né? assim, às vezes, Fábio, a gente pergunta, eu já me deparei com situações assim. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita na Bíblia? Não. Eu digo, como é que você conhece Jesus de onde? Porque a Bíblia é a história de Jesus. Você está dizendo que acredita em Jesus e não acredita na Bíblia? Eu já me deparei com tantas situações. São 69 anos, meu filho, é muita estrada. Então a gente se depara com perguntas várias, com situações mais adversas possíveis. Então, se seu marido também já enfrentou muita coisa do tipo, né? A pessoa, olha, gente, se a gente fosse salvo por obras, a gente nunca ia chegar à perfeição. Olha que coisa mais, essa história da reencarnação. Você, um menino, por exemplo, eu morro, olha só, olha a falta de. Eu morro, meu espírito sai de mim e se encarna numa criança que vai nascer para pagar os pecados que eu cometi nessa vida, e essa criança que vai receber meu espírito não sabe nem o que é que está pagando. Não tem lógica, gente. Meu Deus. É muita. Sei não. Ela comentou algo da Bíblia, e isso acontecia comigo, né? Aconteceu comigo muitos anos, né? Eu sempre Sim, acreditei em Jesus, né? Sempre carreguei, né, Jesus no meu coração, tudo, mas sempre desconfiei da Bíblia, né? Sempre achava que a Bíblia poderia ser um livro para manipular a massa, né? sim, E quando você começa a estudar, quando você começa a ter entendimento dela, quando você começa a perceber que, né, a questão das profecias realizadas, você começa a perceber que a própria Bíblia não é um livro que foi alterado ao longo do tempo, né? Você encontra os mesmos textos em vários lugares do mundo, porque na época eles faziam cópias, né? E mandavam. Então, assim, não é um livro que ele foi sendo transformado para manipular as pessoas, né? Então você começa a ter, mas você precisa se permitir, né, entender, né? Como aconteceu comigo um dia, né? Eu falei, não, vou me permitir, vou estudar, quero saber mais, né? Mesmo não, eu lembro que no meu primeiro devocional, acho que eu até comentei aqui, né, que eu falava até o pai vai lutar com a espada, com a nora, não sei, como assim vai lutar com a espada, né? Mas você vai entendendo o que que é a espada, o que que, né, que é a própria palavra de Deus, a gente vai entendendo o que que significa as coisas. Então as coisas vão se encaixando, mas a gente precisa estar aberto, ouvir para depois, né, fazer um entendimento, né? Quando a gente já se apega a negar, né, sem antes querer ouvir, se apegar à ignorância, se apegar ao preconceito, né? Falar, não, não, não é, mas eu não quero nem saber, né? Eu não quero saber, né? E às vezes o que eu vejo é que às vezes as pessoas têm até medo de querer saber, não? Eu tenho medo de querer saber, vai que eu acredito, né? é, Justamente por achar que às vezes a Bíblia ela restringe, né? Ela é má, né? Deus é carrasco, né? Às vezes a pessoa não entende que os ensinamentos de Deus vai trazer paz para ela, né? Ela acha que vai trazer guerra, vai trazer. ela tem. É,
É guerra, às vezes é guerra mesmo, guerra espiritual, né? Eu só sei, meu irmão, que é, a gente está numa época em que hoje em muitas igrejas, inclusive a minha, amanhã vai encenar, vai ter o alto de Páscoa, alto, né? Alto, A-U-T-O, alto de Páscoa, espetáculo, a Páscoa, a encenação. Né? E a palavra que eu dei antes de ontem para eles, antes de ontem que eu falei, é que a cruz, antes de ser encenada, ela tem que ser carregada. Que eles não vissem aquilo como um simples espetáculo, e aí eu estou dizendo aqui que não vissem como um simples espetáculo, uma simples encenação, mas que eu até simulei uma encenação, que eu havia esquecido em casa meu celular, que eu havia esquecido as anotações que eu tinha feito, eu fiz uma encenaçãozinha desse tipo. E aí eu disse, comecei assim, gente, gente, eu esqueci minhas anotações. Cadê? Vale-me Jesus, esqueci tudo que eu ia dizer para vocês, eu esqueci em casa. Esqueci meu celular, esqueci minha cadernetinha de anotação, de anotações. E agora? O que eu vou dizer para vocês? Vixe, eu não estou lembrando nem o versículo que eu ia dizer para vocês. Só que eu já tinha combinado com um colega e ele estava com as minhas anotações dentro do bolso dele, sabe? E nessa hora, aí eu fiz um sinal para ele trazer. Eu disse, gente, eu fiz isso com vocês, eu encenei com vocês um esquecimento. Eu estava encenando isso para mostrar para vocês que a gente tem que estar sempre preparado. Antes de ensinar algo, a gente tem que estar preparado. Antes da gente fazer antes de vocês fazerem a peça que vocês vão ensinar sábado, vocês têm que estar preparados na mente, o que vão dizer, mas sobretudo no coração, aquilo que vocês vão fazer, aquilo que vocês estão ensinando. É por isso que eu fiz essa brincadeira com vocês. Eu não esqueci celular, não esqueci caderneta, coisa nenhuma. Aí foi uma risada, sabe? Eu digo, isso aqui é só para vocês verem. Que se eu tivesse realmente esquecido em casa os meus apetrechos, então eu teria que estar na cabeça e no coração aquilo que eu iria dizer para vocês. É o que vocês vão fazer aqui sábado. Aí foi legal. Então, assim, isso é o que a gente tem que fazer. É estar com Jesus no cara. É tanto que a palavra diz lá, eu não sei, não lembro qual é o profeta do Antigo Testamento que diz: o meu povo perece, não sei se é Amós ou é Oséias, porque eu confundo muito Oséias com Amós, não sei por que, mas confundo. O meu povo perece por não conhecer a palavra, né? Quem gosta muito de dizer isso é o ex-presidente, né? Bolsonaro. Ele gosta muito de dizer: o meu povo perece por não conhecer a palavra. É um dos profetas do Antigo Testamento que diz isso, e é mesmo. Aí o povo diz assim: religião não salva, quem salva é Jesus. Religião realmente não salva, mas muitas vão mandar gente para o inferno. Essa que é a verdade. É a triste realidade. Porque se você acredita que você é purificado de geração em geração, de reencarnação em reencarnação, você está anulando completamente o sacrifício de Jesus Cristo. Anulando. Ele veio só para se mostrar. Eu vou morrer. Ai, que lindo, eu vou ser um mártir. Não faz sentido. Não faz. Não faz sentido. É isso. Vamos orar? Vamos orar, Amado, quer comentar amados. mais? Comentar alguma O coisa, Fábio e a Tomás? Dona Lucinha, ora aí, encerrando hoje. Vou orar pra gente Vou aqui. deixar esse privilégio é para o Fábio. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, toda honra e toda glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, Pai, pelo Seu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, naquela cruz, Senhor. Que o dia de hoje, Senhor, esse final de semana, Senhor, o Senhor possa tocar o coração de muitas pessoas, Pai. Muitas pessoas possam ser tocadas, Senhor, possam ver, Pai, ver a Sua face, Senhor Jesus. Possam ver a Sua transformação, Senhor. Sabemos, Pai, que essa semana, Pai, é uma semana poderosa, Senhor, uma semana, Pai, que traz muitas pessoas para o Seu reino, Senhor. Muitas pessoas são tocadas, Senhor, muitas pessoas são trazidas para perto de Ti, Senhor.
que seja uma oportunidade, Pai, de transformação, Senhor, transformação na vida de muitas famílias, Pai, de muitas crianças, muitos lares, Pai. Tome conta, Pai, tome conta dos enfermos, Senhor, tome conta, Pai, das pessoas nas prisões, Pai, das pessoas que estão, Pai, pedindo, Senhor, a sua misericórdia, Senhor. Ore por todos nós, Pai, toma conta, Pai. Guarda, Pai, nos guarda, Pai, sob o seu manto sagrado, Pai, continua nos protegendo, Pai, protegendo nossas casas, protegendo as pessoas que a gente ama, Senhor. Guardando, Pai, que nenhuma seta do inimigo nos atinja, Senhor, que caia por terra tudo, Pai, tudo que é de mal, Pai. Corta, Pai, tudo que é de mal, Pai, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, Pai. Nosso coração, Pai, esteja cada vez mais inclinado a Ti, Pai, cada vez mais sendo purificado, Pai, sendo curado, Pai. Que nós possamos, Pai, enxergar a Sua luz, sentir a Sua presença, Pai, em nossos corações o tempo todo, Pai. Que nós possamos, Pai, por onde nós passarmos, Pai, refletir, Pai, essa luz, Pai, que essa luz, Pai, que o Senhor coloca dentro do nosso coração, Pai, seja transbordada, Pai, por onde nós passarmos, Pai, onde as pessoas possam sentir, Pai, a Sua presença, Pai, e serem impactadas, Senhor. Não por nós, Pai, mas por Ti, Pai. Toda a glória é Tua, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Continue conosco, nos guardando, abençoando, Senhor. Guardando o nosso dia, Senhor. Guardando o nosso final de semana, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, trazendo discernimento para todos nós, Pai. Obrigado. Para todos sempre, agora e amém, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. É, gente, quantas Amém. pessoas por aí agora se esbagaçando na bebida, sofrendo acidentes automobilísticos por causa do álcool. Verdade. Totalmente nosso Jesus amado. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.